3, versículo 6, de 2 aos Coríntios. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ó Deus, nós, ao ler as Escrituras, sabemos que tem tanta coisa em cada palavra que falamos, em cada versículo que lemos, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e toda a eternidade descansa em sua palavra, e que nós possamos ter o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro sentido da vida eterna, o que isso representa para nós e o que nós estamos lutando como mortais para entrar do outro lado da vida, na eternidade. Toda a luta se concentra aqui. Quando atravessarmos o rio, todas as lutas cessarão. Então dá-nos graça para lutar cada pedacinho desta verdade, guardá-la cada pedacinho disso e viver, Senhor, de tal maneira que a nossa vida possa agradar o Senhor e nós termos, Senhor, a graça de ter a habilidade para ouvir a voz do Espírito do Senhor, falando conosco, nos orientando, nos dando capacidade para vencer todos os embates desta vida. Pai, nós oramos encomendando a Ti o culto de oração que vem daqui a pouquinho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Está na tela aí, irmão Davi?
Eu vou ler aqui. É mais fácil ler aí do que aqui, porque aqui é muito pequeno. A pergunta 3 foi pregada em 64. O profeta disse, eu tenho um reflexo de luz aqui muito ruim na tela para ler. Alguém, há não muito tempo atrás, disse, tem cada pergunta que a pessoa perde tanto por não ficar quieto, não? Tem certos questionamentos tão indevidos que uma pessoa pode até mesmo perder a salvação com um questionamento que ela faz. Ela pode tirar o espírito definitivamente da vida dela. Olha o que perguntaram para o irmão Brana. O irmão Brana logo esclareceu a pessoa, né? Alguém, há não muito tempo atrás, disse, ora, irmão Brana, nós não precisamos que alguém nos ensine. Quando o Espírito Santo vem, não precisamos que alguém nos ensine, disse. Foi isso que ele disse para o irmão Brana. Se ele ficasse quieto, acho que ele ganhava muito. Está questionando. Nós temos um espírito que ronda as igrejas e muitos entraram por este caminho que não é preciso mais igreja e nem pastor. Lá em Guarulhos tem gente assim. É falta de informação. E quando uma pessoa ela quer se desincumbir da responsabilidade de ser um cristão, de servir a Deus, porque todo cristão tem um compromisso. Todo cristão tem um compromisso e não é coisa fácil. Se ser crente fosse fácil, a igreja estava lotada hoje. Então a luta é muito grande. E poucos são aqueles que chegam ao final. O irmão enviou uma mensagem para mim, estava conversando, respondendo a mensagem dele, o irmão Vitor, lá de Bebedouro. Eu disse para ele, foi o pastor Royal, a gente abre caminho. O homem que está na frente, ele é abridor de caminho. Agora, o caminho que ele abre é para um povo passar. Mas nem todos chegam no final. Nem todo faz de toda a travessia. Uns param no meio, outros antes do meio, e outros quase chegando para. Bem-aventurado aquele que passa por todo o caminho e chega do outro lado. Isso é um bem-aventurado. Porque se a vida cristã e pregar esta mensagem fosse coisa fácil, nós teríamos todas as nossas igrejas cheias, nós não teríamos tantos problemas que nós enfrentamos. Às vezes tem grupos grandes, tudo em proporção, né? Um grupo grande tem maiores problemas que o grupo é grande. Mas sempre tem uma equipe maior também para ajudar na solução. Tem grupos pequenos, como o nosso grupo. Tem pessoa que é uma ajuda, muito bem-vindo. Tem outro que não consegue ajudar, mas se ele possível, ele vai atrapalhar. E a gente tem que conviver com esse tipo de gente. Comentários desagradáveis, informações erradas, infundadas,
Isso eu recebo toda semana. Troca de telefonema indevido com pessoas indevidas. Que perda de tempo. Vai orar, ler a Bíblia, ler a mensagem, em vez de estar trocando informações indevidas e infundadas. Aí o que acontece? Que a pessoa adquire um espírito e você nem sabe que aquela pessoa está contra você. Só fica sabendo quando manifesta aquilo. E você vai na origem, surgiu de uma conversa. O diabo é campeão nessa matéria. Opa, desligou aqui. Tá, eu parei aqui. A Bíblia diz que você não precisa de ensinamento. Eu disse, o camarada ainda está insuflando o irmão Branham. A Bíblia diz que você não precisa de ensinamento. Eu disse, então por que o mesmo Espírito Santo pôs mestres na igreja? Agora, por que não responde para o irmão Branham, né? Por quê? Que ele pôs a figura humana do mestre na igreja. Deixa eu continuar aqui. Você já leu tudo aí, né? Eu estou indo devagar aqui. Isso é correto. Mas você não tem que ter alguém. Não tem que te ensinar dizendo: tu não deverás cometer adultério, tu não deverás jurar e tomar o nome de Deus em vão, né? Fez reticência aqui. Você já sabe disto. Sua exata consciência do Espírito Santo te diz que é errado fazer isto. Mas agora, até onde vai o ensinamento bíblico? Isto cabe a um ungido com o Espírito Santo. Isto é correto. E Deus tem estabelecido a igreja em ordem pelos apóstolos e profetas, dons de cura, milagres e assim por diante. Ele estabelece a igreja em ordem e coloca os mestres e demais ali para guiar e dirigir sua igreja. E nesta manhã nós, como dissemos, Jesus sobre a terra com o seu corpo e assim como o seu corpo move. Jesus na terra com o seu corpo e como o seu corpo move. É como que uma sombra sendo refletida na terra. Ela se move junto, aqui está Efésios 4, verso 1 ao 11, que está aqui. Bem, eu, quando vi isso aqui, parei para pensar, não no ensino propriamente, né? No ensinamento propriamente dito. Eu estava refletindo aqui a respeito do corpo e da sombra. Nós sabemos que esse corpo é sombra, de muitas sombras até chegar no corpo perfeito. E nós sabemos que se o corpo move, igualmente a sombra move. Se o corpo mover e a sombra não mover, então nós temos aí um sério problema de equação, né, matemático, porque o corpo move e a sombra não, tem alguma coisa errada. Então move junto. O corpo é a palavra. O corpo é o ensinamento. O corpo é o Espírito movendo na igreja. A igreja é a sombra que acompanha o mover do corpo. O mover da palavra faz com que a igreja se mova junto à palavra. Então, se a palavra vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se a palavra vai em frente, você vai em frente.
Por quê? Porque ele é o corpo e nós somos a sombra que acompanha o corpo. Por isso que ele colocou na igreja apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestre. 5 para guiar o corpo de Cristo. Ele unge cada homem desses para aquele trabalho. Para aquele trabalho. Unge para ser pastor, uns têm muita habilidade, uns são para evangelista. Está raro, mas ainda tem alguns. Outros de um nível mais, como se diz, mais elevado, que sai fora, entra numa obra missionária, que é o apóstolo. O outro é o profeta. O pastor tem a função de apacentar e de ensinar. E o mestre tem a função, porque nenhum mestre vai ser pastor. Pode ter certeza. Não vai dar certo. Agora, o pastor pode trazer uma parte do mestre, porque ele tem a Bíblia na mão, ele tem os ensinamentos, ele tem a unção do Espírito, e de acordo com a necessidade da igreja, Deus pode usar aquele homem, pastor, para fazer um trabalho de evangelismo ou fazer um trabalho de mestre, não que ele seja especificamente mestre. Tá? É um assunto que nós conversamos exaustivamente no mês passado, na nossa live de ministros. E agora nós estamos enfrentando um assunto muito bom, porém eu não vou precipitar. Eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu pensamento, eu li muito sobre isto. Estou lendo agora o 6º selo, que é uma coisa tão grandiosa. Quem abre o 6º selo é Elias e Moisés. 6º selo liberta os 144.000. O 6º selo libertou Jesus na cruz. O 6º selo libertou Israel do Egito, tudo em sombra. Israel saindo do Egito, o que houve? Houve escuridão. E o que o 6º selo traz? Escuridão. Elias trouxe 3 anos e meio de seca, sem uma gota d'água cair do céu. O que Elias vai fazer? Trazer 3 anos e meio de seca. Então, Elias e Moisés já têm experiência de apagar o luzeiro, apagar o sol e de fazer o céu não chover. Esses dois vão estar em ação logo que a noiva for raptada. Não vai ser assim um prazo de tantos anos, não. Porque assim que a noiva sai, a 70 semanas, a última semana de Daniel, se dá início. Que são só 3 anos e meio. Isso é contadinho. 360 dias contadinho. Tá? Olha, 1.360 dias contadinho. 3 anos e 6 meses. E em 3 anos e 6 meses está tudo encerrado. Tudo encerrado. Os 144.000 já foram captados por Elias e Moisés. Elias e Moisés já passou pelo processo da morte e foram ressuscitados, como conhecemos na Bíblia. O mundo já entrou em trevas, já tem seca, toda a natureza está devolvendo para o homem o que o homem fez com ela. Toda a maldade que o homem fez com a natureza, ela vai devolver nesses 3 anos e 6 meses. Então, mas o 6º selo continua. O 6º selo purifica o sol, purifica a lua, purifica o céu, porque o céu e os elementos ardentes se desfarão, os céus e a terra eles se enrolarão como um pergaminho, ainda é o 6º selo. O 6º selo
traz completa purificação para o mundo. Bem, agora vamos lá, no que tenho aqui a falar nesta noite. Como Abraão, agora vamos entrar nessa parte aqui rapidamente. Como Abraão não podia ver aquele filho. Tem um segredo que eu falei aqui, e eu tenho a mensagem para pregar sobre isso. Os 28 dias de Abraão. Tem ela prontinha. Entre a visita de Elohim e a mudança do corpo dele tem um segredo. Tem um grande segredo no meio desses 28 dias. Vou falar a qualquer hora sobre isso. O que aconteceu? O que houve? Por que tantas coisas aconteceram em 28 dias na vida de Abraão? Tá? Não foi uma vida normal, mas daquela vida que saiu de Ur, obediência a Deus, ele encontrou Melquisedeque, e depois ele ofereceu o sacrifício, os animais, os partiu no meio, pôs uma parte de frente à outra, e depois à tarde caiu num sono profundo e viu um grande forno levantando, e entre aquele forno uma luz branca. Ali estava Deus mostrando para Abraão o plano completo de redenção da semente de Abraão. Quando Abraão desceu, naquele lugar era um inferno, e ali estava toda a semente de Abraão, que tinha caído lá no jardim do Éden, e que naquela visão Abraão estava vendo as sementes retornando para a redenção. É um assunto e tanto. E depois da visita de Elohim, a coisa mudou completamente para Abraão. Depois da abertura da palavra, a abertura da palavra é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso trouxe um estigma, isso trouxe uma perseguição sobre nós, por falta de entender melhor aquilo, ou por falta de uma maior explicação o que é a abertura da palavra. E até hoje, aquele grupo não suporta a gente por causa desta palavra, abertura da palavra. Até hoje. Eu, alguns tempos atrás, não agora, isso cessou, mas eu tive muito convite para pregar em igreja de irmãos pastores que não viram abertura. Eu não foi por causa do pastor, não. Eu não fui por causa do constrangimento da igreja, que a igreja dele ia sentir constrangida ao me ver ali. E, na verdade, eu também não teria liberdade para pregar. E eu não sou hipócrita. Ou eu prego o que Deus me inspira, ou eu não prego. Tá? Essa é a verdade. Agora, não tenho sido convidado mais por um bom tempo. Porque muitos que viram a abertura da palavra estão aí. Se meteram em isso que não tem como voltar para trás. E não são poucos não, hein? Abertura. Aquilo é uma loucura que eles fizeram. Então estava em nosso meio e provocaram coisas desagradáveis. Eles agora estão fora e aí nós estamos agora carregando um peso. Sai por aqui, anda 100 metros daqui, encontra com alguém para você ver só a indiferença que tem. Todos são indiferentes, porque pegaram todos os ismos e pôs a gente no meio, e pôs no liquidificador e bateu, misturou tudo. Todos nós somos ismo. Tá? Eu tenho
pena se eu pudesse me assentar com essas pessoas hoje e pautar o que é a abertura da palavra, o porquê o profeta falou da abertura, o porquê tem uma primeira, uma segunda, uma terceira etapa. Tem que saber porquê, tem que ter um fundamento isso. Isso não é entrar de qualquer jeito na coisa. Temos que buscar o fundamento disso, senão a gente está crendo numa coisa que eu estou crendo porque o irmão crê. O dia que o irmão mudar, eu tenho que mudar com ele também, mas porque eu creio como ele. Eu estou fazendo isso porque a irmã falou, se a irmã não falasse, eu não fazia. Que convicção é essa? Tem pessoa que ainda pergunta, o senhor acha que se eu deixar a mensagem eu vou para o inferno? Mas que pergunta idiota! É só perguntar se aqueles que rejeitaram Jesus na primeira vinda, se é onde eles estão. Por onde eles estão, Aqueles que comeram os pães, pergunta o que aconteceu com eles no ano 70. Pergunta o que aconteceu com eles no ano 70. Leia sobre isto. Veja que houve. Não foi uma coisinha, não. Foi a maior tribulação da história para o povo judeu. Foi o ano 70. Foram 2 anos que Tito massacrou Jerusalém, queimou e matou o fio da espada. Mas ele foi tão sarcástico que ele os matou assim, a conta gota. Ele fechou a cidade inteira, não foi o templo, a cidade, e ninguém entrava e ninguém saía. Foi 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano. Quando chegou no 2º ano, não tinha nem grama no jardim, não tinha mais casca nas árvores. As crianças já tinham morrido, porque eles comiam as crianças cozidas. O Jeremias profetizou sobre isso em Cantares, Lamentações de Jeremias, tá? Que diz que as mães deram seus filhos como alimento. Tudo aquilo aconteceu porque eles pediram que o sangue dele venha sobre nós e os nossos filhos. Chegou até aqui no Holocausto. Essa história é grande demais para a gente dar pequenas pinceladas assim, porque isso está no 6º selo. Tá? A rejeição, todo o sofrimento do povo judeu, a rejeição deles, foi para que eu subisse nessa plataforma, nesta noite, e pregasse este evangelho. Foi para que você viesse adorar nesta noite. Porque judeu e gentil, Deus trata diferente, e gentil não tinha sequer uma oportunidade. Mas em sombra e tipo, lá atrás tinha uma mulher que casou com José, que era uma egípcia. Então, Deus tinha uma semente gentia, porque a noiva, ela é composta de todas as nações, judeus e gentios. Quando ele veio para o judeu, ele tratou com a mulher gentia, tratou com a mulher cirofenícia. A samaritana era meio a meio judeu, meio gentil. Ele tratou com a mulher samaritana. Mas ele veio para o seu povo. Agora, quando ele voltar só para os judeus, os 144 mil, aí o gentil não tem oportunidade. Porque a oportunidade que o gentil teve foi de 2000 anos. Não é pouco tempo, né? Para chegar onde eles chegaram. Como Abraão não podia ver aquele filho, nem um sinal, nenhuma gravidez. Ele não via nada. Sara nem mesmo nenhum período de menstruação ou nada, mas ainda assim disse: todas as esperanças, mesmo seu ventre morto, sua vida nele estava morta, o fluxo
de sua vida havia secado, sua vida havia secado com ele, e mesmo assim ele não titubeou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte dando louvores, sabendo que Deus era capaz de realizar qualquer coisa que ele dissesse que ele faria. Esta é a maneira que temos que crer naquela palavra hoje. Como será isto? Eu não sei. Deus disse que isto seria desta maneira e pronto. Quem é esta grande pessoa invisível? Quem é este que Abraão vê em visões? Bem, por último, embora ele estivesse manifestado em carne, antes que o Filho viesse, Deus, ele mesmo, veio a Abraão na forma de um homem, no fim do tempo, manifestado. Ele o viu em uma pequena luz, certa vez ele o viu em visões, ele ouviu a sua voz, muitas revelações, mas bem antes do Filho prometido, ele o viu na forma de um homem, e falou com ele, e lhe deu carne para comer e de beber. Deus, ele mesmo velado na carne humana. Esta era uma parte do seu modo, este é o modo que ele manifesta a si mesmo para nós, manifesta a palavra eterna. Deus Jeová, feito carne, como em João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no princípio era Elohim, Elohim tornou-se o verbo, e o verbo foi feito o Elohim. E é a mesma coisa, simplesmente desenrolando. Aqui que tem algo precioso. Como atributo vem, o atributo está em Deus. Um atributo é seu pensamento. Deus, no princípio, o eterno, ele não era nem mesmo Deus, ele era o eterno. Ele não era nem mesmo Deus. Deus é um objeto de adoração ou algo, vê? Então ele não era nem mesmo isto. Ele era Elohim, o eterno, mas nele havia pensamentos. Ele queria se tornar material, ou seja, ele queria se tornar invisível. E o que foi que ele fez? Então ele falou uma palavra, e a palavra foi materializada. Este é todo o quadro de Gênesis e Apocalipse. Não há nada errado. É Elohim materializando-se, para que então ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio haverá Elohim assentado no trono, isto é certo, com todos os seus súditos ao seu redor. Ele predestinou antes da fundação do mundo. Atributo é um pensamento. Então não tinha nada escrito. Ponto. Que era atributo. Mas um certo tempo, Deus começou a escrever. Ele começou a escrever, e é a primeira vez que nós lemos que Deus escreveu. Ele escreveu através de Moisés. Ele escreveu o livro de Gênesis. E quem escreveu foi Moisés. A primeira vez, nós sabemos que antes do dilúvio tinha escritas, sabemos de muitas escritas, mas nada comprova. Se você quer saber sobre o dilúvio, leia Gênesis. Quer saber sobre Noé? Leia Gênesis. Ah, eu vou ler antes de Gênesis, então leia.
Se você quiser criar o ismo, leia antes de Gênesis, porque não tem nenhum livro antes de Gênesis. Por isso que saiu um monte de livro de Enoque, aí eu não li nenhum. Como que vou escrever um livro sobre Enoque se não tem informação de Enoque? Eu só sei isso de Enoque. Enoque andou com Deus 300 anos e Deus para si o tomou. Depois, a segunda passagem, eis que o Senhor é vindo com seus santos. Como Enoque, falando na carta de São Judas. Temos duas pequenas passagens de Enoque nas Escrituras, Gênesis e o livro de Judas. E depois vem aí autores escrevendo sobre Enoque, livro de Enoque. Eu quero saber aonde ele se fundamentou, ele se firmou, aonde ele tirou informação. Porque se eu leio sobre Alexandre o Grande, eu tenho informação na história. Se eu leio sobre Constantino, eu tenho a informação na história. A história registrou, Joséfo registrou muitas coisas e outros escritores. Mas como escrever sobre Enoque se não tem nem informação sobre ele? O profeta fala, Enoque saiu de casa, deixou a mulher, lógico que deixou a mulher porque não era bisneto de Enoque. Enoque tinha filhos, isso é claro, na geração de Enoque você vai ver que tem filhos. Mas não conta a história dele, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele pregava, o que ele não pregava, como que era a vida de Enoque. Você não vai ter essa informação. Deus quis guardar este segredo, Deus tomou Enoque e terminou. E nós tomamos os 7 selos revelando os mistérios da Bíblia, e o profeta não entrou nisso. Se o irmão Branham não entrou em Enoque, não contou a história de Enoque, então eu vou forçar isso para quê? Né? Quando a coisa ela é misteriosa, ela provoca expectativa. Mas tem certos tipos que eu vejo aí, é exatamente uma vaca pastando na árvore, lá em cima na copa da árvore. É isso. Você não pode pegar uma sombra se naquela sombra você não tem alguém para projetá-la. Tudo que nós falamos tem que ter alguém para projetar. Tem uma sombra, então tem um objeto. Não há sombra sem objeto. Estou com esse papel aqui na mão. Eu tenho luz aqui dentro dessa igreja, ela espalha, mas se eu pegar um foco de luz aqui, vai dar a sombra do papel lá, o que está na minha mão. Por quê? Isso aqui é original, a sombra está mostrando que eu tenho aqui uma folha de sulfite na mão, a sombra ali mostra, mas a folha está comigo. Agora, quando eu tenho esse objeto na mão, eu posso mostrar a sombra. Eu tenho um objeto aqui, mas sabe onde ele está? Está ali naquela sombra. Então você chega na Bíblia, e toma Moisés, toma toda aquela descendência lá do livro de Gênesis, você tem exatamente sombra ali, e o objeto está aqui, e esse objeto é a palavra. A palavra, ela traz aquilo que materializa diante de nós, e Deus construiu a sua palavra da primeira palavra no princípio, lá no princípio, até a última palavra no Apocalipse, tudo se trata de uma pessoa, Jesus Cristo e a sua noiva. Fala de filisteus, fala de virginésia, fala de ímpio, fala de todas essas coisas aí. Mas o objetivo da Bíblia é mostrar Cristo e a sua esposa. Apenas isso e nada mais. Agora, o que vem ao redor disso, o contexto dos textos que nós passamos a ensinar a igreja, ou porque muitas coisas ocorreram, aconteceram. Por exemplo, quando Deus quis mostrar o milênio, ele mostrou em quem? Em Davi, Salomão. Quando Deus quis mostrar na Bíblia, um homem que representasse a noiva que vai ser raptada, ele tomou Enoque. Enoque é o tipo perfeito da noiva. Entendeu? Então, cada personagem que você encontra na Bíblia é uma sombra, e aqui você tem exatamente quem. O arrebatamento está aqui, é o objeto que pode ser tangível, tocado agora, que está na palavra. Mas Enoque foi a sombra daqueles que são raptados.
Por isso, deixa eu voltar lá. Aqui está. A palavra é essa. Atributo. Atributo é um pensamento. E antes, teve que haver uma escrita. Eu provo isso aonde vocês quiserem. Comece a ler o livro de Gênesis. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e vai embora por aí. Você encontra algum homem escrevendo isso? Você vai encontrar um homem lá na 6ª geração. Você vai encontrar um homem no 6º dia, Adão. Agora Deus levantou um Moisés, muito mais tarde, um Moisés que foi lá na mente de Deus e começou a escrever. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Agora, da onde está saindo aquilo? Essa escrita saiu da mão de um homem, que antes de ser o homem, antes de dele escrever, ele era um atributo. E esse atributo se encarnou em Moisés, e Moisés escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Mas para isso acontecer, Deus tinha que se materializar numa pessoa chamada Moisés. Ninguém escreveu as profundezas de Deus como Moisés escreveu. Por exemplo, ele é que conta a história de Abraão. Ele conta a história de Isaac. Ele conta a história de Noé, mas ele viveu nos dias de Noé. Ele conta a história de Sete, sua descendência. Ele viveu no dia de Sete. Agora veio um profeta no nosso tempo, bem nesta era moderna, ele vai lá na mente de Deus e traz tudo aquilo para nós aqui, revelando os mistérios, o porquê de Moisés, o porquê do Êxodo, o porquê do mar aberto, o mar abrir, o porquê de Raabe lá em Jericó, o porquê tinha o Josué, o porquê tinha um Sansão. Tudo isso que você tomar nessas figuras está dentro da mensagem na Bíblia. Sansão é a figura de uma igreja que foi enganada pelo mundo, como foi enganada por Dalila, né? Agora, se você chegar no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 10, né, do 8 ao 11, então está escrito assim, uma sentença para comer o livro, não está? Comer o livrinho. É bom que a gente... Peraí. A gente vai ler. É melhor que a gente leia. Para que todos tenham... Capítulo 10, verso 8 de Apocalipse. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Ele disse-me: toma-o, come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Depois que ele come o livro, ele recebe o que? Uma ordem, tá? E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, havendo comido, meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetize outra vez muitos povos, nações, línguas e reis. Ele não pode profetizar sem comer o livro. E comer o livro é ser um crente revelado. O que você come naturalmente vai entrar no seu sangue. É o sangue que dá vida para o corpo. O que você comer vai entrar na corrente sanguínea. Porque você tem um processo de mastigação e você tem um processo de digestão da comida que você come e um terceiro processo de quimificação. E na quimificação, que tem uma veia chamada porta. Essa veia liga o baço ao fígado.
aquele alimento entra em forma de soro, naquela veia porta. E depois, quando entra no fígado, vira sangue. Quando vira sangue, torna-se sangue no fígado, ela entra para o corpo, para irrigar o corpo, para nutrir o corpo. Esse é o processo daquilo que comemos. O processo é comer a palavra, comer o livro, para reprofetizar. Quem disse isso? Aqui está, o próprio Senhor, falando no livro de Apocalipse. Mas se você voltar no livro de Josué, nós vamos encontrar esta sentença exatamente aqui. Quer ver só? Vamos tomar a partir do 3. 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde queres que andares. Não aparte da tua boca o livro. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, para que te tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Mas a ordem aqui era fazer o quê? O livro na boca de Josué. Josué ia morder o livro assim, ó. Vai para os adventistas. Seu bando de ignorante. Livro, a palavra. Come a revelação, e você vai reprofetizar. Josué, não aparte da sua boca este livro, ou não aparte das palavras de Moisés, e você vai pôr o povo na terra. Entenderam? Exatamente isto que Deus nos deu nesse tempo. Eu tenho mais só 15 minutos, já vamos lá. Como um homem que constrói sinos, ou fabrica sinos, moldador, cada sino tem que soar diferente do outro. Os mesmos materiais, mas um tanto de ferro, um tanto de aço, um tanto de bronze, para fazer dar o tinido. Esta foi a maneira que Deus fez. Ele formou este com aquele, aquele com este com aquele, aquele outro, até que ele obteve exatamente o que ele queria. É assim que ele desceu. Deus desvelando a si mesmo em uma coluna de fogo, através dos profetas, então no Filho de Deus, o qual ele era Deus, vem? O mesmo Deus trazendo exatamente de perfeição a perfeição, de glória em glória. Esta é a maneira que vai a igreja.
Quer dizer, ele sabia que material eu sou feito. A gente pode enganar nós mesmos, sabe? Nós podemos enganar nós mesmos, mas nós nunca conseguiremos enganar a Deus. O material que Deus te fez é esse. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura. Esse é o material que você é feito. Então, quando você reconhece como Deus te fez, como Ele te lapidou, como Ele traçou o plano na sua vida e colocou você para o serviço dEle, então, se você descobrir, você vai vencer todos os demônios. Senão você vai continuar lutando a vida inteira com esta cabecinha medíocre, com pensamentos medíocres. Vamos lutar a vida inteira contra o meu descontentamento, o meu desagrado daquilo que eu sou. Mas se eu tivesse que ser melhor que isso, eu já era. Eu sou o que sou, assim disse Deus para Moisés. Quem que eu digo? Você, quando chegar no Egito, o que eu digo para o povo de Israel? Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Então Deus nos fez exatamente em nossa estatura. Tem gente da cabeça dura? Tá sim. Tem gente teimosa? Tem. E a teimosia de onde é? Do diabo. O teimoso insiste numa coisa que nunca vai dar certo. Vai morrer batendo naquela tecla ali e não vai chegar a lugar nenhum. O inteligente, estou insistindo aqui, mas essa coisa não é por aqui não. Que é diferente do perseverante. Porque o perseverante está focado na promessa de Deus. E não no seu próprio sistema. Então, se o homem descobre por que ele está aqui na terra, qual é a missão que ele tem, falando em termos cristãos, né? Não do homem ímpio, do cristão revelado, ele não vai ter dificuldade. Ele vai valorizar aquilo que Deus fez com ele e aquilo que Deus deu para ele. Ele vai valorizar. Eu estava ouvindo uma conversa com o pastor Vanderlei Vilaça. Ele disse, olha, nós não fizemos nada para ter essa igreja aqui, Deus deu. Ninguém foi aí laçando gente, trazendo aqui para dentro, e manipulando outras igrejas, e fazendo conchavo. Não. Trabalhamos, mais de 50 anos trabalhando na região, e nós temos essa igreja aqui. Eu conheço o pastor que trabalha o tanto quanto eles trabalharam e não tem. Agora, por quê? Deus sabe por quê. Eu tenho mais de 5 pessoas, mas se tivesse 5 eu ia ser fiel como se tivesse 5.000. Deus me trabalhou assim, me fez assim, me constituiu assim, é isso que eu sou. É isso que Ele tem me dado. Sou chamado para dar palestra de todos os lados por aí, falando, eu não sou isso, eu não sou um palestrante. Outro fala assim, não, o senhor começa a falar, a gente já começa a entender as coisas, eu não me vejo nisso. Tá? E às vezes eu me sacrifico para atender chamada, atender pedido, eu não me vejo naquilo. Mas se a pessoa me quer, eu vou lá e faço. Uma coisa eu aprendi, demorou, mas você nunca consegue impactar as pessoas pregando. Ouviram? Você nunca consegue impactar as pessoas. Vou pregar e vou trazer um impacto. Você vai se decepcionar. Pode ter certeza disso. Porque não é a maneira que Deus trabalha
Quantas pessoas, parece que quando viu a mensagem, andou na ponta dos dedos, estava assim flutuando no espaço, hoje virou inimigo da mensagem. Qual o problema? Qual foi o problema com essas pessoas? Defendia de unhas e dentes, hoje virou inimigo. Porque elas nunca descobriram que elas precisavam de um encontro com Deus. Para Deus passar a mão no seu, como é que chama aquilo lá mesmo? Numa talhadeira, para ser mais simples na palavra, mas tem outro nome, e talhar a pessoa. Eu vou te talhar aqui, eu vou te cortar ali, eu vou te cortar lá, eu vou te cortar os pedacinhos, até que você torne-se a obra que eu desejo. Jeremias falou sobre isso. Ele foi na casa do oleiro e quebrou o vaso, e o vaso estava em pedaço. Deus perguntou: agora eu vou fazer um vaso da minha maneira, do meu jeito, eu vou moldar como eu quero. Se o homem não se render a Deus assim, ele vai ser só um religioso. Ele vai ser só um religioso, vem na igreja e volta. Ele nunca cresce na vida espiritual. Ele não galga os degraus para chegar à estatura completa de Cristo, à estatura de um varão perfeito. Ele está sempre na base, porque ele quer crescer de uma maneira que não é escriturístico, não é bíblico. Ele quer crescer de uma maneira que ele pensa que é certo. Mas quando você fala: Senhor, não sei nada, absolutamente nada, vou me colocar em suas mãos, vou me colocar sobre os seus cuidados, e o Senhor vai tirar tudo o que está sobrando. Eu quero só o Senhor em mim, e o que sobrar o Senhor tira fora. Aí você vai ver uma pessoa crescer em Cristo. Amém? Vamos para o fim. Observe, através das eras, da mesma maneira, através do seu profeta, ele tem revelado aqueles que eram exatamente profetas. Eles eram Deus, ou deuses, né? Assim disse ele, pois o que eles falaram era a palavra de Deus. Eles eram a carne na qual Deus estava velado. Eles eram deuses. Jesus disse, ele mesmo disse: como podem me condenar quando eu digo que sou o Filho de Deus? A vossa própria lei diz que aqueles para os quais veio a palavra do Senhor eram deuses. Foi Jesus que falou isso lá em São João. Escuta, o que eu falo se cumpre. Quando eu falo com um demônio, eu liberto a pessoa. Quando eu pego o pão, eu multiplico. Quando eu falo com a lepra desaparece. Então, se a palavra sai da minha boca e acontece aquilo, quem que é esta pessoa? Vós sois deuses. Nem assim Israel foi convencido. Agora, veja bem, ele fala do sino aqui. Um é profeta, outro é apóstolo, assim o quíntuplo de Efésios. Mas lá no Antigo Testamento, ele levantou reis piedosos, levantou profetas como Elias, Jeremias, Isaías, tantos grandes profetas. Levantou. Então ele fez da maneira que ele achou que devia ser feito para contribuir. Tudo que Deus fez lá atrás foi para contribuir hoje, na obra final, no respaldo final, no tempo do fim. Tudo que nós olhamos atrás foi uma grande obra que Deus fez, e a gente era uma peça que estava todo o tempo na mente de Deus. Ele fez um Davi, ele fez um Salomão, e assim por diante. Ele foi trazendo homens, ele fez os profetas, trouxe os profetas, depois ele trouxe o seu próprio filho,
Ele vai trazendo as 7 eras da igreja, através de 7 mensageiros. Ele vai trazendo tudo que Deus estava fazendo, era pensando em uma coisa: dar o melhor que ele podia dar para a sua esposa, porque a única que saiu dele foi ela. Ela saiu do coração dele. Quando uma espada romana atravessou, sai água e sangue, ali sai a redenção, ali sai ela. Ela estava nele. Quando Deus fez Cristo, ele pôs uma mulher nele. Quando Deus trouxe Cristo no ventre de Maria, tinha ali em Cristo uma parte feminina. E você saiu exatamente aquela parte. Daquela parte feminina, ele tirou uma noiva para ele. Ela é tão obediente a Deus como ele foi obediente ao Pai. Todo o poder e obediência que Cristo tinha está nela. Amém. Então isto era Deus formado um homem profeta. E a palavra do Senhor veio a este homem. Então isto não era o profeta. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. A palavra do homem não atua assim, vem? O que eu quero dizer, isto não pode atuar desta maneira, mas potencialmente isto era Deus. Ele era a palavra de Deus na forma de um homem, chamado um homem. Observe, ele nunca mudou sua natureza, somente sua forma. Hebreus 13:8, e diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou a sua natureza. Quando ele veio, ele sempre é aquele profeta através da era. A mesma coisa, a palavra. Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele muda a sua máscara. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isto, Deus não podia fazer de Lutero um Paulo. Veja como Deus trabalhou com Paulo, como Deus trabalhou com Lutero. Deus não podia fazer de John Wesley um William Branham. Mas todos tinham uma parte de Deus. 7 mensageiros. É bom falar nisso aí, né? De vez em quando eles caíam alguma coisinha para que sirva de instrução para a igreja. Espíritos ministradores. Aqueles 7 mensageiros, sim, tinha um espírito que ministrava com eles, certo? Como um ministro no púlpito tem um anjo que ministra com ele, Hebreus 3, tá? Mas é bom dizer que aquela nuvem, que fala, tinha 7 anjos naquela nuvem, aquela nuvem tinha 7 partes. E essas 7 partes completou Cristo. Aquela nuvem trouxe uma mensagem, que a obra estava concluída. Que 7 eras, porque eu via outrora muita gente falar que ali estavam os 7 anjos, que era de Paulo ao irmão Branham. Que chute na canela, hein, chefe? Que falácia, isso não é verdade, nunca. Nunca foi 7 mensageiros das eras da igreja. Ali na nuvem, os 7 anjos vieram ao profeta, que ele viu se formando e veio a ele. Isso nós sabemos, está escrito. Aqueles 7 anjos completava a obra, Cristo. Mas aqueles 7 anjos não foi ao público, não foi para o mundo, ninguém viu. Ela foi secreto, ele veio ao irmão Branham no dia 8 de março. E a nuvem foi no dia 28 de fevereiro. A nuvem trouxe a imagem, o rosto de Cristo, completando a obra. Deus estava encerrando e veio 7 partes,
completando o rosto de Cristo, tornando-se a imagem de Cristo. Não que a nuvem era 7 anjos. A nuvem era exatamente o corpo teofânico de Cristo. A cabeça estava lá, porque o corpo ainda tinha que se acoplar. E a mensagem que ele estava trazendo, através do seu profeta, ia acoplar o corpo e a cabeça. Abertura da palavra, abertura dos 7 selos, toma o corpo dele aqui e encaixa na cabeça. E quando isso chegar, então ela terá que ir embora. Porque quando a cabeça unisse o corpo, ela tem a voz completa da ressurreição. A mesma voz que chamou Lázaro na sepultura, e não teve nenhuma voz para tirar o Senhor da sepultura, porque ele era a própria ressurreição. E quando ele desce e completa o corpo aqui, a própria ressurreição está aqui, então aqueles santos devem estar aqui para que o arrebatamento se processe num espaço de 30 dias, tudo está acabado, tudo está terminado, porque é o fim de tudo. É o fim de tudo, não há mais nenhuma possibilidade, não tem mais uma escritura depois do arrebatamento que Deus vai tratar com esse mundo. As escrituras que temos depois do arrebatamento é ele tratando com os judeus e nunca mais tratando com o mundo. Encerra completamente. Eu creio que se desse no coração de alguém isto, que eu estou falando em simples palavras nesta noite, não sou um orador, você se agarraria a isto. Porque é a única chance, a única oportunidade. E um tempo único. E às vezes, como eu disse, por um questionamento, uma interrogação indevida, você pode estar fora do quadro. Isso é muito perigoso. Vamos terminar. Ele fala assim: como eu mudei de esposo quando meu filho nasceu, então eu sou pai. Quando meu neto nasceu, então sou avô. Mas eu não mudo, eu permaneço, continua sendo eu. Assim é Deus. É que somente mudei, simplesmente muda a sua forma. Agora, a natureza muda a sua forma, a natureza muda isto, de jovem para um homem de meia idade, para um velho. Aí está você. Vê, simplesmente muda a sua forma. Agora, você não poderia dizer a um sujeitinho aqui em cima de 16 anos de idade, dizer que ele é um vovô. Nós aplicamos isso no espiritual. Ele não poderia ver a sua forma, nem que ser, e nem ele tem que ser mudado. Uns poucos anos muda, então ele se torna vovô. Vem o que eu quero dizer? Mas é a mesma pessoa o tempo todo. A mesma pessoa. Deus, todo o tempo. Desta maneira, ele revela a si mesmo ao seu povo. Fazendo isto, observem, através da era da coluna de fogo, ele revela a si mesmo a seu povo. Na era de Jesus, ele revelou a si mesmo ao seu povo. Na era do Espírito Santo, como Filho de Deus. Na era do milênio, Filho de Davi. Ele sempre revela a si mesmo desta maneira para seu povo, fazendo as pessoas conhecê-lo. Ele está velado atrás de algo. Observe, da mesma maneira,
e é a mesma natureza. Agora, o que eu quero dizer para encerrar é isto. As comparações do irmão Brana, a simplicidade que ele procura mostrar, qualquer pessoa, por menos instrução que ela tenha, ela vai entender. Ele fala, um garoto de 16 anos não pode ser avô, mas se esperar um tempo, ele vai chegar a uma idade que ele pode ser avô. Ele disse, eu era esposo, depois meu filho nasceu, me tornei pai, então eu sou esposo, sou pai, sou avô quando meu neto nasceu, mas eu sou o mesmo. O que Deus veio fazendo, aplicando dentro do tempo, manifestando dentro do tempo. Ele não manifesta fora do tempo. Esta mensagem não podia ser para Lutero, não podia ser para os pentecostais, e nem podia ser para o povo de Wesley. Deus deu a mensagem exata para o povo daquele dia. Agora, chegar neste tempo aqui, note bem o que vou dizer, chegar bem neste tempo e não perceber esta mudança, isso significa, vou rasgar o verbo, perder o arrebatamento. Por quê? Olha, é a mesma pessoa, é esposo, é avô, é pai, mas é a mesma pessoa. O mesmo Deus em Paulo, em Irineu e Martim, em Columba, em Lutero, Wesley, o mesmo Deus. Mas naquele tempo eles viram o que Deus mostrou. A semente eleita daquele dia viu exatamente a medida que a palavra veio a eles, eles receberam e Deus os recolheu para a glória. Eles não tinham o que nós temos, mas era uma parte do corpo. Como os de Lutero não tinham o que nós temos, de Wesley não tinham o que nós temos, mas era parte do corpo. Para o corpo ser completo, começa bem lá nos pés e vai até a cabeça, até a mente, que é Cristo, entende? Então o que aconteceu? Eles viram. Agora, eles não tinham o que nós temos, a revelação de que nós recebemos. O sétimo anjo não foi para o seu dia, Elias não foi para o seu dia, mas Elias foi para o meu dia. O sétimo anjo é para o nosso dia. A abertura dos 7 selos é para o nosso dia. As 7 eras, os 7 trovões, sim. As 7 taças, as 7 trombetas é para o nosso dia. Nós temos o dever de conhecer isto. Agora, por isso que eu falei, cuidado com a palavra abertura. Muita gente tropeçou nisso, foi uma coisa muito prematura, sem maturidade, causou mais estrago do que benefício. Isso é muito importante. Por quê? Por um propósito, eles não passam para cá. Por um propósito, eles não conseguem ver mais. Nós sabemos que nem os selos eles estudam. Isso é muito grave. Ficar com medo. Virou um espantalho. Isso virou um espantalho. Agora o que acontece? Qual foi a mudança de pai? De esposo para pai, pai para avô e assim por diante. Qual foi a mudança? De Wesley, de Lutero, para a nossa era. É o mesmo Deus o tempo todo. Ele não mudou, só mudou a sua forma. Era Deus em Davi, Deus em Salomão, era Deus nos profetas, todos eles, parte, mas em Jesus foi a plenitude. Então, foi Jesus Cristo durante 7 eras, 7 espíritos ministradores, através dos seus mensageiros, mas neste tempo, ele só mudou sua forma. Ele está aqui na terra, e a sua forma agora é uma mulher. É uma mulher.
Ele é manifestado através da mulher. Essa mulher que é o representante do próprio Deus, e ela fala em lugar de Deus, porque ela precisa disso, porque isto é adoção. E sem adoção não há arrebatamento. Então agora ele mudou sua forma. Ele fala por uma igreja chamada Igreja Noiva, a esposa dele, que toma o lugar dele aqui para falar, até encontrar com ele nos ares. Se nós não vermos isto, nós vamos ficar na era pentecostal, ou na era de Laodiceia, ou ficar na primeira, segunda puxada, porque a terceira é a pessoa de Jesus Cristo atrás de peles mortais, e Deus me esculpiu aquilo que eu sou, Deus te esculpiu aquilo que você é isso. Tudo que não era Deus Ele tirou de você, e agora você representa Deus aqui na terra. Tome Deus nesta palavra e saiba que o nosso dia está amanhecendo. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, amados.